Mateus 18:3 diz assim: e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Vou repetir, tá? Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo Senhor nos dar vida, saúde, mesmo em meio a alguns percalços que enfrentamos, mas o Senhor tem sido a nossa força. E vamos caminhar o tempo da nossa peregrinação aqui, na força do Senhor. Me ajuda, Senhor, a transmitir aquilo que eu entendo que o Senhor plantou no meu coração, para que todos possam receber e viver essa palavra, não com pesar, não como obrigação, nem por pressão, mas viver com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Eu ainda estou precisando fazer uso do banco aqui, tá bom? Vou ver se eu arrumo um banco mais alto. Esse banco não ergue, não? Acho que não, né? Perigoso ele pinchar eu para cima aqui, de mola. Amém. Vocês perceberam aqui, eu sei que nós lemos apenas o versículo 3, mas vocês perceberam que Jesus está falando, está verbalizando essa palavra, não é para uma pessoa que não é cristã. Ele está falando para o corpo apostólico que ele mesmo constituiu. Se você olhar no versículo 1 e no versículo 2, chegou um momento em que esse corpo apostólico ali, o grupo que Jesus selecionou, perguntou para ele assim: quem é que é maior no reino dos céus? Aí Jesus chamou uma criança, colocou a criança no meio deles e fez essa afirmativa. Diz assim: eu asseguro a vocês, a não ser que vocês se convertam e se tornem como essa criança, vocês jamais poderão entrar no reino dos céus. Então a palavra aqui não é para uma pessoa, não é para as pessoas que ainda não tinham contato com Jesus, ou que ainda não tinham tomado a decisão de seguir Jesus. Era para pessoas que estavam seguindo Jesus, e eram pessoas nada mais, nada menos do que as pessoas que Jesus selecionou para estar com eles. Bom, eu não sei vocês, qual a impressão que vocês têm, principalmente os mais velhos, né? Parece que as crianças de hoje, elas são bem diferentes das crianças dos tempos mais antigos. É claro que hoje as crianças, existe à disposição das crianças hoje tantas coisas que na nossa época não existia à nossa disposição. Vocês são da época em que a gente ligava a TV para assistir alguma coisa, mas chegava um momento em que não tinha nada, só ficava aquele chuvisco, porque não tinha programação. E a única forma de você poder assistir alguma coisa era através da TV, ou senão você escutar alguma coisa através do rádio. Então era algo bem mais restrito. Mas eu sei que não é só isso. Parece que as crianças de hoje, parece que elas são mais, olhando do ponto de vista tecnológico, parece que elas são bem mais evoluídas do que as crianças de tempos atrás. Por exemplo, se você for pensar, hoje nós temos crianças de todos os tipos. Por exemplo, nós encontramos hoje crianças que são simples. Em compensação, você vai encontrar crianças que são exigentes. Inclusive, são exigentes com os próprios pais. Às vezes o pai pode oferecer algo, mas a criança não quer aquilo que o pai pode oferecer. E de alguma forma ele fica cobrando o pai ou a mãe ou os pais para que possa oferecer aquilo que eles querem. Eu não sei, os meus filhos, o pastor poderia compartilhar a vida também dos filhos, das filhas dele, mas os nossos filhos, assim, toda vez que eles iam conosco no mercado ou saíam para comprar alguma coisa, eles sempre perguntavam assim: mãe, pai, dá para comprar? Pode comprar isso aqui? E se nós disséssemos assim: olha, essa bolacha aqui não dá, mas dá para comprar essa, é recheada também, tudo bem? Não, tá bom, tá tudo bem. Eu me lembro de uma vez que eu comprei um presente para o Pedro, eu comprei um carrinho, que era um carrão, né?
era uma espécie de uma caminhonete, né? Era uma caminhonete que tinha amortecedor, tudo, né? Eu juntei um dinheirinho para comprar para ele. Quando eu cheguei em casa, aquela felicidade, eu falei, vou dar esse carrinho para ele. Na hora que eu dei o carrinho, ele segurou assim. Na hora eu percebi no semblante dele que não era aquilo que ele queria. Mas assim, ele foi tão cuidadoso em falar para mim que não era aquilo que ele queria. Eu falei assim, e aí filho, gostou? Gostei. Eu tinha percebido que ele não tinha gostado. Parece que quem gostou mais do carrinho era eu. Eu que estava empolgado com o carrinho, né? Com amortecedor e tudo. Na minha época não tinha isso. Eu falei assim, você queria uma outra coisa? E o Pedro sempre gostou de boneco. Ele tem uma coleção lá de Max Steel. Até hoje tem a coleção de Max Steel, né? O Pedro sempre gostou de boneco. Então ele ia para a igreja, ele catava a Bíblia de um lado e da outra mão ele vinha com um boneco arrastando. E enquanto ele estava ali, antes de começar o culto, ele ficava brincando, tinha a conversa dele com ele mesmo, a conversa de um boneco com outro boneco, lutava um boneco contra o outro. Mas assim, ele foi muito cuidadoso, dizia assim, pai, eu queria um boneco. Eu falei assim, bom filho, então vamos voltar lá, quem sabe na loja a gente pode trocar, né? E felizmente a gente chegou lá na loja, conseguimos trocar, né Pedro? Ele trocou por um boneco que até hoje ele tem. Ele já emendou o boneco, já colou o boneco, porque era um boneco, de certa forma, não tão resistente. Então, caiu a mão, depois caiu a cabeça, ele foi trocando. Ele já entrou até em alguns sites para encontrar peças desse boneco para poder colocar. Bom, o boneco está lá. Mas eles eram sempre cuidadosos, não só o Pedro, Maressa, Michele também, todos eles nunca foram filhos exigentes. Você vai encontrar crianças que são quietas. Em compensação, você vai encontrar crianças que são bagunceiras. E que se você, como pai, não parar a criança, infelizmente, se você estiver num ambiente público, onde talvez algumas pessoas ou o ambiente não permite que faça bagunça, se você não parar a sua criança, infelizmente você vai ter que assistir, ver outra pessoa parar a sua criança. Então é melhor você ensinar elas. Eu sei que existem crianças que são hiperativas, é normal isso. Coisa de criança, correr, pular, é normal. Não é doença. E nem falar, esse menino é... Não, é normal. Às vezes são mais ativos. Mas, no entanto, os pais é que tem que identificar o ambiente que eles estão e tem que falar assim, ó filho, agora aqui não pode, né? Agora aqui tem que se comportar. Quando chegar em casa, derruba, bota fogo no fogão, derruba a geladeira, corta o varal, faz o que você quiser, mas aqui não pode. Você vai encontrar crianças que são assim, educadíssimas. Ele chega perto de você para pedir alguma coisa, se ele não te chamar pelo nome, eles usam aquele termo muito conhecido que a Rita usa até hoje. Tio, você pode, por favor, você pode pegar aquilo para mim? Tio, por favor, você pode pegar um copo com água? Ô tio, você pode, por favor, fazer isso? Em compensação, você vai encontrar crianças que são um poço, são extremamente mal educadas. Elas não sabem nem pedir, parece que quando elas não chegam pedindo, elas chegam o quê? Ordenando para que você faça determinada coisa. Você vai encontrar crianças que são compreensivas. Em compensação, você vai encontrar crianças que são mimadas. E ela entende, muitas vezes, porque os pais mimam, ela entende que todo mundo tem que mimar ela também. E a gente sabe que não é assim. Você vai encontrar crianças que são obedientes. Você vai encontrar crianças que são rebeldes. Você vai encontrar crianças que são amorosas. Você vai encontrar crianças que são indiferentes. E cresce assim. Você vai encontrar crianças que são responsáveis. Você vai encontrar crianças que são irresponsáveis. Você vai encontrar crianças que são boas. Você vai encontrar crianças que são ruins. Olha só a experiência que eu tive. Pensando vocês que é só a pastora que comete gafe, eu também já cometi algumas gafes. Eu me lembro de uma vez na reunião de pastores, por alguma razão eu citei um acontecimento, muitos aqui vão lembrar daquele criminoso Champinha, quando ele realizou aquele crime que além de estuprar a menina, cortou o bico do seio, fez atrocidades. E eu acabei citando. Quando eu citei, um dos pastores que ali estava, ele disse assim, você sabe de quem você está falando? Mas eu sei que às vezes entre os pastores sempre surge uma brincadeira. Eu falei, eu sei que é um bandido, um marginal, que infelizmente já está solto. Ele falou assim, é sobrinho da minha esposa. Eu não sabia o que falar, né? Para não recuar, o que eu fiz? Eu falei assim, independente de ser sobrinho da sua esposa, ele deveria estar preso mesmo. Mas dentro de mim eu não queria falar isso, né? Mas falei. Ele falou assim, não, mas você está certo, Mauro. Ele falou assim para mim, pastor, aquele menino, ele foi ruim desde criança. A gente viu ele crescer.
Ele era ruim. Ele não era tipo da criança que brincalhona, que derruba a cadeira, derruba a copa. Não era, ele era ruim. Ele gostava de fazer maldade. Porque existe a criança que é bagunceira, mas existe a criança que é maldosa. Ele falou assim, esse rapaz, que hoje é um rapaz, eu vi ele crescendo. Desde criança, ele sempre procurava fazer coisas maldosas. Machucar as pessoas, trancar as pessoas em determinado ambiente, brigar, ofender. Então parece que era algo que era da índole dele. Por que eu estou dizendo essas coisas? Nós lemos um versículo aqui, onde, por causa de uma pergunta que os discípulos fizeram, quem é o maior no reino dos céus? A gente sabe que essa foi uma pergunta, mas a gente nunca sabe, às vezes, o que estava dentro do coração daqueles discípulos. Jesus então chama uma criança e diz assim, olha, se vocês não se converterem e não se transformar como uma criança, vocês jamais conseguirão entrar no reino dos céus. Certamente quando Jesus afirmou que aquele que não se tornasse como uma criança jamais entraria no reino dos céus, ele estava se referindo, obviamente, às virtudes dessas crianças ou dessa criança e não aos seus defeitos. Porque se a gente for pegar crianças nos dias de hoje e até de antigamente, existem crianças, como eu disse, que são boas, existem crianças que são ruins. Certamente Jesus não disse assim, ó, você tem que se transformar como uma criança, sendo boa ou ruim. Não, nada disso. Ele estava se referindo às virtudes que muitas vezes são peculiares a uma criança. Talvez você diga assim, nossa pastor, virtudes peculiares à criança, é porque às vezes nós crescemos e perdemos. Infelizmente nós perdemos. Virtudes essas que são encontradas somente dela. Nós estamos, preste atenção, contudo, eu não estou afirmando aqui que nós somos salvos pelas nossas virtudes. Não é isso. Se eu estivesse afirmando isso, eu estaria dizendo que eu estaria anulando a salvação pela graça. Mas nós estamos afirmando que as nossas virtudes, preste atenção, confirma se somos ou não somos salvos. Vou repetir. Eu não estou afirmando que as virtudes é um meio de salvação, mas eu estou afirmando que toda pessoa salva, necessariamente, ou não salva, as salvas precisarão ter essas virtudes. Aí eu fiquei pensando sobre isso, porque se eu perguntasse para você assim, olha, Jesus disse que a gente tem que se transformar como uma criança, o que será que ele quis dizer? Talvez você diga assim, ser inocente como uma criança. Não, a criança não é inocente. A fase da inocência terminou quando Adão caiu. Nós já passamos dessa fase, entrou na fase da consciência. Por mais que você entenda assim, meu filho ele é bonzinho, ele é um anjinho. Não, ele não é um anjinho, ele é uma criança e que já dentro dela existe a natureza de pecado. E que ela é vulnerável ao pecado, à natureza de pecado que existe dentro dela. Então, pensando nisso, eu pensei em olhar na Bíblia. Quais seriam as virtudes citadas na Bíblia que mencionam as crianças como portadora delas? Eu não estou dizendo que aquilo que eu vou compartilhar é somente isso, mas eu peguei trechos da Bíblia para compartilhar com você. Por quê? Essa palavra não é uma palavra que foi para aquele tempo. Essa é uma palavra que é para o nosso tempo também. E se Jesus, aliás, como Jesus disse àqueles a quem ele tinha escolhido, que formava o corpo apostólico, ele disse, se vocês não se converterem, mesmo vocês tendo sido chamados, mesmo vocês sendo conhecidos como discípulos e fazendo parte do corpo apostólico, se vocês não se converterem e não se transformar como essa criança, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Então essa palavra que Jesus disse, ele disse para os crentes titulares do corpo apostólico. E eu entendo que se eles precisavam ouvir isso, eu também preciso. Você também precisa. Porque às vezes hoje soa como uma ofensa você dizer para um crente que ele precisa se converter. Pastor, eu fiquei ofendido. Eu sou convertido. Pois é, mas Jesus disse para os 12 que eles precisavam se converter e ainda se transformar como uma criança. Caso contrário, eles não herdariam o reino dos céus. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre algumas coisas que existem nas crianças e que é necessário que também existem em nós, mas à medida que a gente vai se adultizando, se é que existe essa palavra, a gente vai perdendo essas virtudes. Talvez por essa razão, e eu coloquei a palavra talvez por essa razão a Bíblia diz assim, sem santidade ninguém
verá o Senhor. Quando ele diz, é necessário que vocês se convertam e que vocês se tornem como a criança para que possam entrar no reino dos céus, ele está falando de um ato e de um processo. Ou seja, converter-se na pessoa de Cristo Jesus, e o processo é participar do processo de santificação, aonde você se torna cada vez mais parecido com Cristo. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção essa noite, porque a palavra que Jesus deixou para os seus discípulos é uma palavra que ele também deixa para nós essa noite. Jesus nos convida para que nós sejamos, essa palavra não existe que eu vou colocar aqui, tá? Mas é só para colocar o oposto dela. Jesus nos convida para que a gente seja desmaliciosos nos pensamentos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, diz assim: irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Veja que ele abre o texto para dizendo assim, ó, não é para ser como criança, mas na forma de você pensar. E olha o que ele diz agora. Com respeito ao mal, agora ele diz assim, sejam como as crianças. Por que aqui o texto está sugerindo que nós não sejamos maliciosos ou sejamos desmaliciosos nos pensamentos? Porque eu tenho percebido que hoje nós temos que ser excessivamente cuidadosos com as palavras que nós usamos às vezes. Porque qualquer palavra às vezes ofende, e ofende pessoas que não deveriam se sentir-se ofendidas. Talvez quando Jesus disse para Pedro, você precisa se converter, Pedro. Talvez quando Jesus disse para Pedro assim, sai de você, Satanás. Talvez nos dias de hoje, se nós ouvíssemos essas mesmas palavras, nós nos sentiríamos ofendidos. Ou talvez se Jesus dissesse assim, olha, eu não vou tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos, se referindo a você como o cachorrinho que come resto. Talvez nós também não aceitaríamos isso como uma boa palavra. Quando a gente pensa em malícia, a gente sempre acaba associando a malícia a um comportamento de alguém sem vergonha, de alguém que é aproveitador, de alguém que é defraudador. Mas a questão da malícia aqui é de a gente não ser, vou usar um termo que vocês todos vão saber daquilo que eu estou querendo dizer, que a gente não seja casca de ovo em tudo aquilo que a gente ouve. Ou seja, não seja malicioso, pensando sempre que a pergunta que foi feita, mas foi uma pergunta capciosa. O que é algo capcioso? Aquilo que se faz com a intenção de provocar, com a intenção que existe um certo conteúdo de maldade dentro daquela pergunta. E às vezes, quando a gente vai perceber, a pergunta que nos foi feita em nada está relacionada à capciosidade, nada está relacionado à malícia. Foi apenas uma pergunta comum, mas nós sempre não observamos a pergunta, nós sempre perguntamos a nós mesmos, o que essa pessoa quis dizer com a pergunta que ela fez? E esse é um traço que existe na criança, sem malícia. Se você chegar numa janela para uma criança pequena mesmo e falar assim, corre aqui, vem ver que tem um boi voando, sabe o que ela vai fazer? Ela vem correndo para ver o boi voando. E se eu disser isso para você, você vai falar assim, olha, o pastor não está com problema na perna, ele está com problema na cabeça, bota uma camisa de força e interna ele. Jesus nos convida a não sermos maliciosos nos nossos pensamentos. Eu estou dizendo da minha experiência como pastor, o pastor Paulo também tem a sua experiência, poderia dizer aqui melhor do que eu. Quanto cuidado nós temos que ter hoje quando nós falamos com as pessoas. Às vezes o excesso de cuidado que a gente tem acaba se transformando em algo assim exaustivo. Porque a gente se preocupa, muitas vezes, não com aquilo que a gente precisa dizer, mas com aquilo que a pessoa vai entender com aquilo que a gente precisa dizer. E aqui em Coríntios, ele está dizendo assim, olha, na forma de pensar, não seja como criança, porque criança é assim, meio... Entenda o que eu vou dizer, é como um cachorro que eu tenho lá em casa. O cachorro faltava tomar a última vacina, eu falava, não deixa ele sair na rua, que é para não ter contato com os cachorros. Porque ele é um cachorro, ele tem a perna comprida, ele não corre, ele pula, ele salta, parece um canguru. E ele é bobão. Se você pegar esses cachorros que vivem na rua, esse dia mesmo, eu vi um cachorro, ele estava na rua, a hora que fechou o semáforo, ele parou. E não estava acompanhado de ninguém. Ele parou, ficou olhando, esperou o semáforo abrir e atravessou na faixa ainda.
E ele não estava com ninguém, ele estava sozinho. Mas é o tipo do cachorro que vive na rua, ele está acostumado com isso. Agora você pega o cachorro que eu tenho em casa, ele vai atravessar com o farol vermelho. A sorte dele, talvez por ter as pernas longas, talvez ele vai saltar como um canguru, vai saltar por cima do carro. Mas se não der sorte, ele vai trombar com o carro e vai acabar morrendo. Só que às vezes a nossa mente tem se transformado numa mente maliciosa, tudo a gente malicia. E volto a dizer, em nada está relacionado a malícia aqui com alguém sem vergonha, ou com alguém que não presta, ou com alguém que é um defraudador. É com alguém que está sempre pensando que a pergunta que foi feita é uma pergunta maldosa. É uma pergunta que tem um fundo de capciosidade, que está querendo investigar. E a Bíblia diz para a gente não alimentar esse tipo de pensamento. Olha o que diz 1 Pedro 2,1. Portanto, livrem-se. Eu costumo dizer o seguinte, eu não acumulo roupa, não acumulo sapato, nada, eu só gosto de ter aquilo que eu preciso. Aquilo que eu não preciso, eu não gosto de ter. Mesmo que você fale assim, mas você pode ter opções de sapato, opções de vestimento, eu não gosto de muita opção. Por que eu não gosto de muita opção? Porque eu me perco. Mas isso é o Mauro. Então o que acontece? Toda vez que eu ganho um presente, seja da minha família ou de vocês mesmo, se eu ganhar uma camisa, vai uma camisa embora. Se eu ganhar 3 camisas vão embora. Se eu ganhar um sapato, 2 sapatos, o sapato vai embora. Eu, no Natal agora aqui, ganhei um presente do nosso irmão Luiz, e quando eu ganhei o presente, falei, bom, esse presente entra e um vai sair. Como eu ganhei 2, falei assim, vai entrar 2 presentes, vai sair 2 também. Eu me livro. Eu não gosto de ter muita coisa, eu não gosto de ter muita camisa, eu não gosto de ter muita calça, eu não gosto de ter muito sapato, eu não gosto de ter muita meia, nem cueca eu gosto de ter muita. Sabe por quê? Esse negócio de ter muita cueca é uma complicação. É verdade. Por quê? Você fala, não, usa a próxima. Aí usa a próxima, daqui a pouco você vai ver e fala assim, cadê as cuecas? Ah, tá tudo para lavar ainda, tá perdida, para lá e para cá. Quando tinha o Pedro em casa, ele era às vezes sócio, né? Às vezes faltava dele correr, pegava minha cueca. Aí eu, quando ele queria minha cueca, quantas vezes? Cheguei e vinha para a igreja sem cueca, porque não tinha cueca. Eu vim com calça. É claro que eu não vou sair revelando agora, mas não tinha. Por quê? Ou por alguma razão não tinha lavado ainda, na realidade eu sempre lavo minhas cuecas. Mas o Pedro tinha pegado emprestado e não avisado, eu ficava na mão. Então assim, eu vou me livrando. 1 Pedro está dizendo assim, portanto, livrem-se de toda maldade. Livrem-se de todo engano, livrem-se de toda hipocrisia, livrem-se de toda inveja. Ele conclui dizendo, livrem-se de todo tipo de malícia também. Não é para você guardar. Tem algumas pessoas que trocam a palavra malícia pela esperteza. Elas dizem assim, não sou malicioso, eu sou esperto. Eu fico de olho nas pessoas. É nada, é que você é malicioso. E a palavra de Deus nos aconselha a gente a abandonar a malícia. Por quê? Se você não se converter e não se tornar como uma criança, ou seja, desmaliciosa nos pensamentos, de forma alguma você herdará o reino dos céus. A gente tem que ser, não é bobão. A gente tem que ser simples como o quê? A pomba. E prudente como a serpente. Eu acho que hoje a gente vive um tempo onde as pessoas são muito maliciosas. Dentro da igreja. Até pregações que às vezes a gente faz. Eu não sei se já aconteceu com o pastor, deve ter acontecido. Mas comigo já aconteceu algumas vezes. Ao terminar uma pregação, no outro dia a pessoa me procurar e falar assim, o senhor falou aquilo, falou para mim, né? Por que eu falei para você? Porque eu estou vivendo isso. Falei, é mera coincidência. Mas já aconteceu aqui de eu pregar e uma vez uma pessoa ir embora. Depois ela me procurou e falou assim, o senhor falou de mim. Eu falei de você, eu nem sei o que está acontecendo na sua vida. Então, hoje as pessoas ao ouvirem a palavra de Deus, entenderem assim, Deus está falando comigo. Está usando aquele nó cego lá na frente, está usando aquele vaso rachado, aquele vaso imperfeito, mas é Deus que está falando comigo. Não, às vezes sempre surge aquele momento de malícia. Então eu queria convidar você para aquilo que Jesus também nos convidou. Sejamos desmaliciosos ou sem malícia com os nossos pensamentos. Segundo conselho, sejamos humildes no comportamento. Olha o que diz Mateus 18:4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Mais uma vez ele toma como exemplo quem? Uma criança. E ele toma como exemplo de humildade também o quê? Uma criança.
E eu vejo que algumas coisas, aliás, algumas virtudes, à medida que nós vamos deixando de ser criança, a gente também vai deixando essas virtudes, como, por exemplo, humildade. Infelizmente, hoje, existem cristãos que são arrogantes, olhares emproados, em que tem uma grande dificuldade de ser humilde, não tem nada. E eu não sei do que ele se orgulha. E a humildade em nada tem a ver com posse. Você vai encontrar pessoas pobres, orgulhosas. Você vai encontrar pessoas que são muito bem de vida, são pessoas humildes, simples. Jesus, quando ele disse assim, se vocês não transformar como uma criança, ou seja, usando o texto, se vocês não forem humildes como essa criança, se você quer ser alguém grande no reino dos céus, é necessário que a humildade seja uma virtude que você não abra mão. Uma das coisas que muitas vezes desvirtua o homem, ou coloca o homem no outro caminho, é a ganância pelo poder e pelo dinheiro. E às vezes, à medida que a pessoa vai adquirindo poder, ou ela vai adquirindo uma condição melhor financeira, ela também vai perdendo a humildade. Eu não estou dizendo que isso é regra, tá? Eu estou dizendo que isso também pode acontecer. Basta termos algumas coisas, até para mudarmos o nosso tratamento com determinadas pessoas. Nós deveríamos ser, a igreja deveríamos ser uma congregação de humildes, mas infelizmente não somos. E quando eu digo não somos, eu também estou me incluindo. Nós precisamos aprender a cultivar a humildade nos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a nos associar, inclusive a palavra de Deus também nos diz, a pessoas de um poder aquisitivo menor. Você pode ver que hoje até a igreja está dividida em estratos. Dificilmente se você for numa igreja em Alphaville, você vai encontrar um pobre lá. Porque ali só moram pessoas o quê? Abastadas. Mas não teria nenhum problema. Mas dificilmente um pobre vai conseguir se relacionar socialmente com pessoas que vivem socialmente no outro nível. A não ser que essas pessoas que vivem socialmente e aquisitivamente num nível mais superior, já tenham entendido a palavra de Deus. Que é necessário que eles se associem a pessoas de posição mais humilde. Provérbios 22:4 diz o quê? A recompensa da humildade e o temor do Senhor é a riqueza, honra e a vida. Veja que ser humilde deve ser uma atitude que nós devemos preservar na nossa vida e cultivar na nossa vida, mas é uma virtude que na realidade também nos traz o quê? Recompensas. E ele diz que a recompensa de uma pessoa que cultiva a humildade, o temor ao Senhor, é riqueza, honra e vida. Ninguém está dizendo que você vai cultivar a humildade para se tornar rico, para ser honrado e para ter vida longa, que seja o caso. Não. É cultivar a humildade de tal forma que as recompensas que virão por ser humilde, independente das recompensas que virão por ser humilde, a maior importância é você saber que você está cultivando a humildade. Nós já dissemos isso aqui e vou repetir outra vez, né? Essa é uma frase de Moody, ele diz assim, o humilde, por incrível que pareça, ele nem sabe o que é. Porque a partir do momento que ele descobre e fala assim, eu sou humilde, ele já perdeu talvez um percentual de humildade. E é muito comum as pessoas dizerem assim, eu sou uma pessoa bem humilde, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma pessoa pouco humilde. E isso não existe, ou você é, ou você não é. Jesus está nos convidando para que nós sejamos humildes no nosso comportamento, com quem quer que seja. Outra verdade, sejamos interessados nos testamentos. Quando eu digo testamento, eu estou dizendo da Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento. Olha que interessante, o Timóteo, quando ele cita aqui, 2 Timóteo 3,15, olha o que ele fala, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, porque desde criança você conhece o quê? As Sagradas Escrituras. Paulo estava dizendo a Timóteo que desde quando ele era pequenininho, ele já era alguém o quê? Interessado na Bíblia. Na Bíblia que existia, ele era alguém interessado. Deixa eu perguntar, seus filhos são interessados na Bíblia?
Jesus está dizendo assim, olha, se vocês quiserem entrar no reino dos céus, é necessário que vocês se convertam e é necessário que vocês se tornem como crianças. E quando ele usa aqui o exemplo de Timóteo, diz assim, Timóteo, você é alguém que era interessado na palavra de Deus desde quando era criança. E nós sabemos que esse é um costume que, iniciativamente falando, se é que existe essa palavra, tem que ser cultivado por quem? Pelos pais. Vai existir momentos em que você vai ensinar o seu filho a necessidade de ler a Bíblia. Mas vai existir um momento que você vai pegar o seu filho, mesmo criança, lendo a Bíblia. E sem precisar ser o castigo, né? Que às vezes as pessoas falam assim, não obedeceu? Então vai lá para dentro do quarto, vai ler a Bíblia. Vai ler 4 capítulos da Bíblia. Como se fosse um castigo. Bíblia não deve ser lida com efeito de castigo. Deve ser lida para que ela entenda que Deus pode estar falando com ela através da própria palavra que Ele criou. Sejamos, Jesus está convidando, sejamos como crianças, interessados nos testamentos, interessados na palavra de Deus. Quantos cristãos já perderam isso? Quantos cristãos não leem mais a Bíblia, ou se leem muito pouco? Mas isso é algo que precisa ser cultivado na nossa vida. Porque Jesus disse, olha, a não ser que você se converta, se torne como criança, e Timóteo era uma criança, que já era interessada na palavra de Deus. Olhe para o seu filho, plante nele o desejo de ler a palavra, de ter contato com a palavra. Eu sei que educar filhos no modo do cristianismo não é fácil. Eu não sei se vocês já perceberam, existem 3 modos de você educar o seu filho. Você educa no mundo, do jeito que o mundo está educando. Você educa de acordo com os princípios da palavra de Deus, ou você educa naquilo que é considerado normal. Não é nem ruim, mas também não é de acordo com os princípios da palavra de Deus. E eu sei que dá muito mais trabalho você educar filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus, do que você chegar lá e colocar, por exemplo, você vai lá e coloca um filminho para ele assistir. Não tem nenhum problema. Nem fala do Satanás, mas também não está falando de Deus. Mas deixa ele assistir um filminho, normal. Mas isso não vai fazer diferença na vida dele. Nenhuma diferença. É mais fácil você jogar seu filho lá. Ou, é interessante, eu me lembrei agora também, o Pedro, ele sempre teve o costume, como os nossos filhos tinham, mas ele era mais vidrado em assistir filme. E o Pedro, uma vez a gente saiu, nós íamos comprar livro, ele pediu para mim, para a mãe dele, falou assim, pai, mãe, não esquece de comprar na época era VHS, né, uma fita, mas eu queria assim da história de Jesus. Eu queria das histórias de Jesus. Que nós dávamos algum, mas às vezes eram histórias do Velho Testamento, queríamos da história de Jesus. E quando nós estávamos lá, nós procuramos um filme e tinha lá as histórias de Jesus, nós trouxemos para o Pedro. Quando a gente chegou, a primeira coisa que ele perguntou, falou assim, pai, mãe, comprou o VHS, comprou a fita para mim? Eu falei, compramos. Aí ele foi lá, já pegou o pacote, já abriu, já viu a capinha lá de Jesus num barco, tudo. E ele já colocou e já começou a assistir. Enquanto isso, estava eu e minha esposa lá na cozinha. Daqui a pouco a gente viu o silêncio, muito silêncio. E assim, o silêncio não era algo relacionado ao Pedro, que ele estava sempre pulando, brincando, fazendo. O que aconteceu? Quando a gente chegou na sala onde estava assistindo o filme, ele não estava mais. O filme estava rodando, mas o Pedro não estava ali. Aí nós ficamos preocupados. O que nós fizemos? Nós abrimos a porta da sala. Quando nós abrimos a porta da sala, quem que estava do lado de fora de joelhos? O Pedro. Chorando copiosamente. E nós perguntamos, o que foi, filho? E ele chorava. O que foi? E nós ficamos preocupados. Ele falou assim, não, sabe o que é, pai? Eu queria aquele Jesus ali que está lá naquele filme. Eu queria aquele Jesus. Na hora a gente ficou tão cético, ele falou assim, não filho, mas aconteceu alguma coisa no filme que te deixou triste? Ele falou assim, não, é que eu só quero que aquele Jesus que está no filme entre no meu coração. Ninguém apelou, ninguém forçou. Ele teve um encontro com Jesus, ele tinha, sabe quantos anos? 5 anos. Você que está esperando seu filho crescer para ter contato com Jesus, aproveite agora. Ensine o seu filho desde criança. Sejamos como crianças, interessados nos testamentos. Atos, capítulo 17, 11, diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande o quê? Interesse. Veja que ele está fazendo uma comparação, que eles estiveram lá em Bereia,
Os bereanos eram mais nobres do que Tessalônica. Eles estiveram em Tessalônica e pregaram, mas o povo não se interessou muito não. Ao contrário, quando eles saíram de Tessalônica e eles foram para Bereia, o povo de lá, quando ouviu a mesma mensagem, já era um povo o quê? Interessado. Tanto é que, por ser interessado, eles ouviam Paulo falar e ficavam examinando todos os dias as Escrituras para ver se aquilo que Paulo falava era verdade. Olha que interessante. Como é que pode, né? 2 grupos de pessoas adultos. Num lugar as pessoas não se interessavam pela palavra. No outro lugar as pessoas se interessavam muito. Jesus diz para a gente se transformar como uma criança. Ou seja, interessados nos testamentos, na palavra de Deus. Não só como criança, mas também como adultos. E por último, que nós sejamos transparentes nos nossos pronunciamentos. Provérbios 20, verso 11 diz assim: até a criança, olha só, ele começa dizendo, até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. Por quê? Porque criança não faz teatro. Criança não imita personagem. Criança não interpreta um papel. Ela mostra aquilo que ela é. Ao contrário dos adultos. Muitas vezes os adultos eles falam coisas que na realidade não é verdade. Uma experiência que a gente sempre tem na igreja, o pastor também deve ter tido. Você pergunta, irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Daqui a pouco você descobre que há meses a pessoa está passando por dificuldade. Mas ela sempre fala que tá tudo bem. A não ser que seja uma revelação do Espírito Santo, que mostre ou em sonho alguma coisa, ou que alguém saiba da situação, venha comunicar para você, senão... Agora, criança não é assim. Se você falar para ela assim, você gostou desse bolo? Não, tá ruim demais. Eu me lembro de uma vez que eu estava no aniversário, eu era uma criança de, acho que uns 7 anos. E meu pai estava conversando com uma pessoa. Só que a pessoa que servia passava com a bandeja assim, alto. E eu com 7 anos queria pegar o bendito do sanduíche. Não conseguia pegar o sanduíche. Eu comecei a ficar nervoso com aquilo. Nem sanduíche, nem refrigerante, nem nada. Aí eu fui lá e encostei do lado do meu pai. Meu pai viu que eu estava grudado, falou assim, o que foi, Mauro? Quero ir embora dessa festa. Eu falei, por que você quer ir embora dessa festa? Porque não tem nada aqui. Como não tem nada, está servindo? Eu não consigo pegar nada, quero ir embora dessa festa, está muito ruim. Adivinha com quem meu pai estava conversando? Com o dono da festa. Com o dono da festa. A sorte que, entendendo que eu era uma criança, acho que eu era o quê? Independente de ser o dono da festa, se eu soubesse, eu ia falar a mesma coisa para ele. Se ele perguntasse para mim, está gostando da festa? Eu diria para ele assim, não estou, não consigo pegar nada, não consigo pegar um lanche. Está horrível essa festa. Por quê? Porque criança, ela é transparente. E adulto, às vezes, para você arrancar alguma coisa dele, que dificuldade que é. Que dificuldade. Sejamos transparentes no nosso pronunciamento. Vou ler Provérbios outra vez. Até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Ela não vai esconder isso de ninguém. Ela não vai maquiar nada. Ela vai falar exatamente o que ela está sentindo. E se Jesus diz, aliás, e como Jesus disse, olha, vocês precisam se converter, se transformar como uma criança, ele está dizendo assim, vocês precisam ser transparentes naquilo que vocês falam. Para de dizer que está tudo bem quando está tudo mal. Mas eu vou ficar falando que, eu sei que vamos e convenhamos. A frase que a gente sempre usa, está tudo bem? O que a gente responde? Está tudo bem, mas a gente sabe que é uma mentira. Eu não sei, na minha vida nunca teve tudo bem. Porque sempre tinha alguma coisa com problema. Então esse tudo, não. Mas existem coisas que a gente vai levando, não tem problema. Mas não é verdade, tudo está bem. Às vezes nós estamos vivendo um momento tão especial que a gente fala assim, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas porque você conseguiu alguma coisa, ou teve a realização de algum sonho, você fala que está tudo bem, mas você sabe que na realidade não está tudo bem. Como cristãos, nós precisamos nos tornar como crianças e sermos o quê? Transparente naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos. E contudo, não seja grosso. Seja educado quando transmitir aquilo que você vai transmitir. Algumas pessoas já disseram assim para mim, pastor, eu não sou mal educado, eu sou sincero. E eu já disse assim, não, você é mal educado mesmo. Porque você pode ser sincero sem ser o quê? Mal educado.
Eu finalizo com Atos capítulo 24, versículo 16. Por isso, procuro sempre conservar limpa a minha consciência. Olha a frase do crente aqui, diante de Deus. Diante de Deus estou com a minha consciência limpa. Mas o apóstolo Paulo não diz que é só diante de Deus. Ele diz assim, eu procuro conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens também. Nós costumamos dizer assim, eu estou com a minha consciência limpa diante de Deus. Pois é, mas o nosso comportamento, a nossa transparência precisa ser transparente mesmo, a ponto de a gente estar com a consciência limpa diante de Deus, mas também diante dos homens. Eu não sei o que você já pensou a respeito dessa fala de Jesus. Que a gente precisa se converter e se transformar como uma criança. Porque de forma alguma você vai entrar no reino dos céus. Eu termino dizendo, meus irmãos, quando a gente é criança, a gente tem pressa de ser o quê? Adulto. Ah, não vejo a hora de crescer. Ah, eu estou com 10 anos, não vejo a hora de fazer 18 anos de idade. Não vejo a hora. Aí quando chega na fase adulta, você fala assim, ah, eu queria ser tanto criança. Eu não sabia que adulto tinha tanto problema. Mas agora Jesus nos convida, você sendo adulto, a ser como criança. Não como uma criança rebelde, não como uma criança mal educada, não como uma criança que não se comporta, mas como uma criança que tem virtudes que são admiradas no reino de Deus. Por essa razão Jesus disse, olha, se convertam, se tornem como criança. Sejamos desmaliciosos nos nossos pensamentos. Pare de pensar, vou usar um termo que meu pai usava, pare de procurar pelo em ovo, você não vai encontrar nunca, não existe pelo em ovo. Pode existir um fio de cabelo que caiu da sua cabeça, mas não existe pelo em ovo. Outro termo que meu pai usava, quando ele às vezes se desentendia com a minha mãe, ele falava assim, a Tereza faz uma tempestade dentro de um copo d'água. Sabe aquele negócio que é pequenininho, mas você faz uma tempestade? Sejamos como crianças, desmaliciosos nos nossos pensamentos. Eu já disse aqui uma vez, para minha família mesmo. Há muito tempo atrás, eu pensava assim, bom, aquela pessoa está errada, até que prove que ela está certa. Hoje eu prefiro pensar assim, ela está certa, até que prove que ela está errada. Você sofre menos. E quando eu digo, ela está certa, até que prove que ela está errada, quando diz respeito, alguma coisa a respeito de mim. Ou de uma outra pessoa, você sofre menos. Você vive uma vida de uma intensidade menor de desconfiança. Tudo estamos desconfiando, a gente desconfia de tudo. A gente desconfia de alguém que de repente te dá um presente e fala assim, nossa, nunca me deu um presente, por que está me dando um presente? Mas gente, porque não importa, está te dando um presente, receba esse presente, acabou. Ah, mas será que ele não está com uma intenção? Será que ele não está esperando que eu dê para ele também? Para com isso. Nossa, meu filho começou a fazer coisas lá em casa, coisas que ele nunca fazia. Ah, para mim ele está querendo alguma coisa. Pare, de repente seu filho mudou. Ele mudou. Não pode ser verdade isso? Aquele vizinho nunca me deu bom dia, agora me deu bom dia. Ah, certamente deve estar esperando alguma coisa da Shopee. Então a hora que eu sair, a hora que ele sair, ele vai pedir para eu ficar esperando para pegar o que ele encomendou da Shopee. Não, o vizinho mudou, gente. Aquele irmão fez uma pergunta para mim. Eu não sei não o que ele quis dizer com aquilo. Eu tô com a pulga atrás da orelha. É outro ditado que meu pai usava também. Tô com a pulga atrás da orelha. Pare. Não, ele só perguntou, só foi isso, mais nada. Não se arme, meu esposo sempre usa isso. Você está muito armado. Você está muito armado, Mauro. Você está muito armado. Fulano está muito armado. Tem que tomar... Parece que ele já veio com uma bazuca, já veio com dinamite, com bomba, tudo na mão. Calma. Se alguém atirar em mim, eu já estou aqui pronto para atirar também. Não. Seja, como é que chama lá? Até o último homem. Não precisa se armar, não. Vai desarmado. Você vai viver até o final. Quem assistiu o filme Até o Último Homem? Pois é, se não assistiu, assista. Ele foi para a guerra sem arma nenhuma, o intuito sempre de ajudar as pessoas. E ele saiu dali o quê? Vivo, só ajudando as pessoas. Você não precisa se armar, não. O que você precisa se armar é da palavra de Deus. Sejamos humildes no nosso comportamento.
sabe? Às vezes as pessoas têm dificuldade de se relacionar comigo, com você, com qualquer um de nós, porque às vezes a nossa postura é uma postura emproada, uma postura que assusta as pessoas. Não. Adquira um comportamento humilde. Procure falar a linguagem que aquela pessoa entende. E se de repente você usar pelo privilégio que você tem de ter um vocabulário mais amplo, de repente você deixar escorregar alguma palavra que não é tão comum no uso do dia a dia, explique. Olha, capcioso é alguém que é meio desconfiado, que fica arrumando as coisas. Sejamos interessados na palavra de Deus. Quantas vezes somos interessados em filmes, somos interessados em notícias, inclusive, por que vocês acham que existe esse jornal da manhã, da tarde, da noite, e 98% das notícias são notícias o quê? Ruim. Mas por que existe? Porque dá ibope. O pessoal gosta de ver motociclista perdendo a cabeça, criança sendo estuprada, gosta de ouvir essas notícias. Eu não sei se você ouve, né? Eu não ouço. Sejamos interessados nos testamentos, na palavra de Deus. Que nós sejamos transparentes no nosso pronunciamento. Não fique dizendo que está tudo bem, se está tudo mal. Mas eu gosto daquela passagem da mulher que o filho morreu. Aí quando ela saiu, perguntaram para ela, como é que está? Ela disse, está tudo bem. Mas a hora que chegou, deu de cara com o profeta, ela vomitou em cima do profeta. Por que você me deu um filho? Por que o Senhor me deu um filho? Para depois matar ele, depois ele morrer? Mas eu não disse que estava tudo bem? Não está bem, não está bem. Às vezes as pessoas chegam, pastor, está com o pé na perna? Ainda estou, irmão, ainda estou. Vou falar que eu não estou? Vou falar, não, estou sentado porque eu achei legal estar sentado aqui. Eu estou sentado porque eu estou com dor, Não estou bem ainda, não. Não sei se, pode chamar isso de doença? Problema na perna? É uma doença? É um quê? Me ajuda, Renata. É o quê? Agudo, é isso aí. De repente fala assim, não vou falar com o pastor não, que ele está doente. Não estou doente, não é a perna que está doente, é parte de mim só, mas pode. E se eu sentar, fica tudo bem, não tem problema. Até porque fica mais fácil até para as pessoas te compreenderem, quando você é transparente naquilo que fala. Então vamos sair daqui hoje, pensando nisso? Vamos sair? Pensando nisso? Que talvez, dentre tantas coisas que Jesus quis dizer assim, olha, você precisa ser como essa criança para entrar no reino dos céus, Jesus poderia estar dizendo, seja menos malicioso, seja mais simples. Procure cultivar a humildade na sua vida, tire a arrogância de lado. Seja mais interessado pelas coisas do reino, pela palavra de Deus. Seja alguém transparente naquilo que você fala, sem ser ríspido, cuidadoso, mas seja transparente. Eu tenho certeza de uma coisa, nós vamos viver uma vida melhor. Amém? Vamos ficar em pé? Quero ser como criança.